Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Tática Anulada. Estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai discutir e conversar um pouco sobre o que está acontecendo no Flamengo, né? Um dos grandes clubes brasileiros aí que estão numa incrível decadência aí. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então bora pro vídeo que eu vou tentar explicar melhor isso para vocês. Se a gente pudesse alterar o significado da palavra bagunça, com certeza hoje em dia seria Clube de Regatas do Flamengo. A bagunça dentro do Flamengo, ela vai desde o vestiário até a diretoria. Bom, na verdade é o contrário, né? Da diretoria até o vestiário. Porque, querendo ou não, a base para um time forte, um time vencedor e um time centrado nas conquistas, nas disputas, parte muito da diretoria. É complicado começar esse vídeo porque são tantos assuntos para falar aqui que eu nem sei por onde eu começo. Mas que as coisas não tão boas para o Flamengo, todo mundo já sabe, né? Todo mundo que acompanha o mínimo de futebol aí até por fora, sem ser pelo canal, já deve ter ouvido falar. Na rádio já deve ter escutado, porque a crise no Flamengo atualmente está muito grande. E é um time que tá na primeira prateleira do Brasil aí, junto com o Atlético Mineiro, junto com o Palmeiras, sempre brigando por títulos aí. Enfim, o Flamengo vive uma crise interna, talvez a maior desde que fez sua higienização financeira, né? Nunca tinha passado por isso antes. Mas por que isso está acontecendo? Será que tem algum culpado específico? A gente pode apontar dedo para uma pessoa só? Isso. A pressão no Flamengo aumentou e muito após o vice do Campeonato Carioca. O Flamengo chegou novamente a poder conquistar 4 vezes seguido o Campeonato Carioca, porém acabou sendo vice pro Fluminense, clube que não ganha 5 partidas já. Mas um detalhe que pesou ainda mais para a crise, né? Você não conseguir vencer seu arquirrival, que tem um investimento menor que o seu, e uma infraestrutura e um elenco abaixo que o seu, pesa e pesa demais. Após esse vice do Campeonato Carioca, as coisas que deveriam se acalmar após a vitória pela Libertadores, logo na estreia, não acalmou. E ficou ainda mais tensa com as várias reuniões agendadas para a quinta, dia 7 e sexta, dia 8, serem desmarcadas. Isso agravou ainda mais e deixou muito mais tenso o ambiente pelo Flamengo. Outra coisa que a gente pode citar aqui também é o empate, né? Logo na estreia do Flamengo pelo Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Isso também ajudou e muito a aumentar a pressão. A pressão foi tanto que na própria sexta, alguns torcedores de torcidas organizadas do Flamengo foram para frente do Ninho do Urubu para poder manifestar. Porém, foi uma manifestação que qualquer pessoa que gosta de futebol e torce para algum time de verdade repudia o jeito e a forma com que aquela manifestação foi feita. Foi uma atitude asquerosa da torcida do Flamengo, uma coisa escrupulosa que alguns torcedores ali fizeram. Teve torcedor chutando carro, teve torcedor sendo preso porque tentou roubar arma de policial, teve torcedor fazendo carinho em jogador. Apesar da pressão ser grande, apenas 2 jogadores passaram ilesos, que foi o João Gomes, tranquilo, sem pressão nenhuma, e o Arrascaeta, muito pelo contrário, ainda recebeu até um cafuné de um dos torcedores. O Davi Luiz foi pouco cobrado também, porém foi cobrado, só que bem menor a proporção que ele foi cobrado do que os outros jogadores, né? Teve alguns jogadores que nem compareceu lá. Diego
foi um deles. Diego Alves também, a gente não tem notícias de que ele teria chegado lá. Os torcedores reclamaram que o treino foi marcado para as 8 e ninguém chegou às 8 horas certo, né? Só o Arrascaeta. Então isso aí tudo agrava. A pressão na diretoria está muito grande. Muito porque o presidente Rodolfo Landim está viajando para a Europa no momento de crise. Algumas fontes revelam que ele está de férias. Algumas fontes dão isso como a notícia verdadeira. Outras fontes não. Outras fontes já dizem que ele foi a trabalho. Se realmente for férias, é uma atitude muito deplorável de um presidente de um clube do tamanho do Flamengo. Porque você não pode estar de férias no momento em que seu clube mais sofre pressão e passa por um momento muito difícil. Você não pode simplesmente viajar e tirar férias. E a pressão também se encontra maior ainda sobre o vice-presidente Marcos Braz, né? Há uma grande parte da diretoria e conselheiros que querem que ele entregue o cargo. Mas, de acordo com algumas fontes internas do próprio Flamengo, o Flamengo já teria escolhido um nome para substituir. Porém, numa entrevista dada ao GE, ele disse que garante que não vai entregar o cargo e que nem vai mandar o Paulo Sousa embora. O maior problema, com certeza, é que com o presidente viajando, ele já disse que nenhuma decisão pode ser tomada na ausência dele. E isso está deixando o clube borbulhando, pegando fogo, porque ninguém toma decisão nenhuma, ninguém dá parecer nenhum. E Ayrton Lucas e Santos foram apresentados numa entrevista coletiva que foi um clima bem desagradável para os dois, né? Era a apresentação dos dois, um momento feliz, principalmente para o Ayrton Lucas, que já tinha revelado desejo de jogar pelo Flamengo. A entrevista dada ao canal Premier pelo Bruno Henrique, ele falou bastante sobre isso, sobre essas crises, sobre falsas notícias que saem na mídia. Afirmou que não tem nenhum racha no elenco. Você fez questão também, depois da comemoração do gol, de vir dar um abraço no Paulo Sousa. O Flamengo conseguiu um resultado importante aqui. No meio de tudo isso que aconteceu, Bruno, o que você pode falar depois desse resultado de hoje? Como é que você define a relação, a sinergia que está havendo entre o grupo do Flamengo e o técnico sobre essa situação toda? Cara, falar primeiro da partida. Acho que um jogo muito difícil, né? Onde a nossa equipe suportou bem. Conseguiu fazer tudo aquilo que o Paulo pediu. E é o começo, sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E todos os jogos a gente vai jogar para vencer, sendo fora de casa ou dentro de casa. Não conseguimos, mas levamos um ponto para casa, que será muito importante. Sobre a nossa relação com o Paulo, acho que o Flamengo é maior que qualquer um. A gente não está aqui para poder fazer qualquer tipo de panela ou então ter qualquer tipo de atitude desrespeitosa com o Paulo. A gente tem que pensar um pouquinho, porque tudo que sai na imprensa acaba gerando uma turbulência dentro do clube. Então é só a gente parar para pensar. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram, todo mundo falando uma coisa, mas o intuito nosso aqui é direcionado para um só, é o foco e buscar os nossos objetivos. Acho que se o que saiu não é correto, o que seria o correto? Cara, toda hora sai alguma coisa, jogador, panela, saiu coisa ao meu respeito também. Acho que negócio de horário, cara, desde a época do Mister, sempre teve horário. Rogério veio, teve horário também. Renato veio, teve horário também. E eu nunca descumpri horário com nenhum treinador. Sou um cara muito profissional. Chego no clube 1 hora antes para me fazer tudo aquilo que eu preciso. Então é isso. Obrigado, Bruno. Luiz. Então vamos falar então sobre o elenco, certo? Na última quinta-feira, o Flamengo desistiu da contratação de Andrés Pereira. O Flamengo alega que o jogador caiu muito de produção e que só vai comprar o jogador se ele voltar a jogar como no início de contrato. Porém, essa ação deixou o Flamengo mal visto na Europa. Alguns jogadores são muito cobrados pela torcida, como o próprio Andrés. Também podemos citar aqui Léo Pereira, muito cobrado. Gustavo Henrique, René, que inclusive acabou de anunciar sua ida para o Internacional, Isla,
está sendo muito cobrado também. Vitinho, Everton Ribeiro, esses dois muito pela sua baixa produção, já que são jogadores bem vistos pela torcida, são jogadores ainda importantes para o elenco. Diego Ribas também está sendo muito cobrado. Esse aí, por um motivo especial que a gente vai falar um pouco mais para frente no vídeo. Diego Alves, pelo mesmo motivo. E o Arão, que antes era unanimidade pela torcida do Flamengo, começou a ser cobrado. E não tem como falar de futebol sem falar do técnico, né? O Paulo Souza vem sofrendo uma pressão, né? Como qualquer outro técnico que veio depois de Jorge Jesus. Porém, com o Paulo Souza, essa pressão é muito maior. Ele tem apenas 2 meses de trabalho e está sendo cobrado mais que todo mundo. Porém, será que a culpa é do Paulo Souza? Mesmo o Paulo Souza testando, mudando formações, barrando medalhões, ele apresenta um bom time. O time joga com as linhas curtas, o time joga bem compacto, o time faz belas triangulações. Porém, tem algumas convicções dele que acaba prejudicando. Como usar o Léo Pereira sempre. O Léo Pereira ser o primeiro reserva. Isso prejudica a imagem dele. A gente pode usar aqui também como deixar o Everton Ribeiro fora da sua posição preferida, vamos dizer assim, né? Ele alterou a posição do Everton Ribeiro. Isso também, além do Everton Ribeiro já estar no declínio, isso fez ele cair ainda mais de produção. Fazer com que o Bruno Henrique jogue tão longe da área, como no jogo contra o Atlético Goianiense, torna isso também um grande prejuízo para ele. Porque o Bruno Henrique é extremamente decisivo. Tanto é que o gol de empate quem faz é ele, dentro da área. Então, deixar ele como ala, fazendo o corredor pelo lado esquerdo do campo, e deixando ele assim tão longe da área, acaba prejudicando a imagem do Paulo Souza. A maior pressão que cai sobre ele é o fantasma, né? O velho fantasma do Jorge Jesus. A maioria da torcida do Flamengo acha que o ano de 2019 é obrigação do Flamengo todo ano. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Os torcedores do Flamengo acham que ganhar uma Libertadores, um Brasileiro, da forma que foi, com o time no auge que foi, voando do jeito que foi, é um bom trabalho. A gente não pode descartar o ótimo trabalho do Jorge Jesus, mas a gente não pode afirmar que aquilo dali foi só dele. O time do Flamengo de 2019 não teve lesões, o time do Flamengo de 2019 não descansava e mesmo assim jogava com o mesmo desempenho todo o jogo. O time do Flamengo de 2019 conseguiu viradas épicas. O time do Flamengo de 2019 começou o ano perdendo, né? Tomou um vareio do Bahia. Porém foi se acertando ao longo do tempo. Mas 2019 foi um ano especial na vida dos jogadores do Flamengo. Isso não vai acontecer de novo tão cedo. Isso que aconteceu em 2019 é algo tão raro e tão mágico no futebol que é difícil citar exemplo. Mas na minha opinião, nem se o Jorge Jesus voltar, ele consegue fazer a mesma coisa que ele fez em 2019. Digo isso com certeza, com clareza. Se o Jorge Jesus voltar, ele não passa nem perto de fazer o mesmo que ele fez em 2019. Tem mais uma coisa contra o Paulo Souza, porém vou reforçar aqui de uma maneira bem específica agora, que é o fato dele barrar alguns medalhões, que na minha opinião está certo, já que caiu sobre o colo dele uma responsabilidade de reformular o elenco, que muitas pessoas, inclusive dirigentes, falavam que estavam acomodados. O fato dele deixar o Diego Alves como terceira opção de goleiro e Diego Ribas como terceira opção de meio de campo, segundo informações internas, fez com que o grupo sofresse um racha, criando assim dois grupos entre o elenco do Flamengo. Um grupo com Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arão estão encabeçando um grupo onde eles querem derrubar o Paulo Souza. Isso é o motivo o Diego Alves, o Diego Ribas, o Ilharão serem cobrados
da forma que vem sendo cobrado. Eles são ídolos do Flamengo, não tem como negar isso. Por grande parte da torcida, eles são considerados, e se você pegar e olhar a história, eles são ídolos. Foram campeões da Libertadores depois de 38 anos, então não tem como descartar isso. Porém, esse fato deles quererem fazer uma panela dentro do elenco, estão apagando a história bonita com que eles têm com o clube. Em contrapartida, tem um grupo que consiste com Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que são ao contrário, que querem a permanência do treinador e que insistem com outro grupo para juntar suas forças, fazer com que o treinador seja bem visto pelos torcedores, porque é muito pouco tempo de trabalho para uma cobrança tão grande. Na minha opinião, Paulo Souza não deve ser demitido. O primeiro é que todo treinador deve ter um tempo e um ambiente tranquilo para poder trabalhar, entregar resultado e preparar melhor a equipe para o que vem para frente. Se você pegar o próprio Paulo Souza como exemplo, quando treinou o Bordeaux, ele demorou e muito a entregar um resultado decente. Levou 3 meses para apresentar o bom futebol. Porém, quando isso aconteceu, quando realmente o time encaixou e percebeu as ideias de Paulo Souza, ele entregou um ótimo futebol e fez com que mesmo um clube com pouco poder humano, com jogadores não tão acima da média assim, entregasse um excelente resultado. Assim como fez na Fiorentina. Demorou um pouco a engrenar. Quando engrenou, o time entregou ótimos resultados, uma colocação muito boa num campeonato que é bem mais disputado e com um time melhor do que o Bordeaux. O segundo motivo é que o cara não pode ser cobrado por não apresentar boas atuações, sendo que tem alguns jogadores que simplesmente não fazem o que o cara pede. Sendo assim, ele ainda não conseguiu colocar o Flamengo para jogar, porque ele pede uma coisa, os jogadores vão e não fazem, não seguem, fazem diferente. Assim, se vocês analisarem, pegarem para assistir um jogo do Flamengo, vocês vão ver claramente isso. Como o Paulo Souza fica extremamente irritado, dando algumas instruções no campo, e você percebe que os jogadores não fazem. Por isso, não tem como você cobrar, já que se os jogadores não fazem, se os jogadores não são treinados, ou não fazem o que pedem, eles ficam perdidos em campo e todas as equipes que vêm levam vantagem sobre ele. Mas a grande verdade é que o Flamengo precisa de uma reformulação na equipe, para que grandes jogadores acomodados saiam do clube e não manchem ainda mais a sua imagem perante ao grande clube que é o Clube de Regata do Flamengo. Já na parte da diretoria, uma reformulação é bem mais complicada ao meu ponto de ver, porque na parte da diretoria o cargo é extremamente profissional. Se você demitir um cara bom, você tem que ir no mercado e contratar outro melhor. Se você demitir o Marcos Braz, você tem que trazer um vice-presidente de futebol muito acima da média. Porque o Marcos Braz, perto do elenco do Flamengo, ele é excelente. Ele mantém um grupo com ele, ele briga pelos direitos do clube, e ele, quando está perto do Flamengo, ele é um vice-presidente ideal. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. E a verdade é que o Flamengo é a maior bomba relógio que existe no futebol brasileiro. O Flamengo vive uma situação muito ruim, tanto de vestiário, tanto de direção. A solução para esses problemas, tirar esses medalhões, caçarem um novo ambiente para eles, para que eles não manchem ainda mais a sua história bonita com o clube. Porém, na parte da diretoria, fica bem complicado de mexer, como eu disse antes. Para você demitir um cara bom, você tem que trazer um cara excelente. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar para vocês de forma resumida o que de fato está acontecendo no Flamengo. Porém, o resumido desse assunto é muito grande. Por isso o vídeo é mais longo.
E espero que vocês gostem. E quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião sobre o que está acontecendo com o Flamengo. Vocês acham que o maior culpado do Flamengo que está vivendo essa crise é a diretoria, é o técnico ou são os jogadores? É isso que eu deixo essa pergunta para vocês aí. Se possível, se inscreva no canal, vão me ajudar bastante, e mande para um amigo. Mande para aquele seu amigo flamenguista que é chato, fica te zoando toda vez que o Flamengo ganha. Manda para ele lá que ele vai gostar de ver esse vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado a todo mundo que ficou comigo até aqui. Só tenho a agradecer. Valeu.